E aí, galera, hoje eu vim aqui para falar sobre TDD. Recebi uma pergunta sobre quanto tempo eu gastava fazendo testes automatizados, quanto tempo eu perdia se o desenvolvimento com TDD era mais longo, né? Quanto tempo a mais eu perdia. Então, eu quero falar sobre esse assunto porque muita gente acha que trabalhar com Test Driven Development, que no caso é TDD, vai fazer com que o software atrase, vai fazer com que as entregas não aconteçam e vai fazer com que o ciclo de vida geral do software ele não seja cumprido. Muitas vezes o que as pessoas não veem é que o ciclo geral, o ciclo de vida do software, do início ao final, se ele tiver final, ele vai muito além da parte de especificação, desenvolvimento e entrega. O software passa a maior parte da sua vida em manutenção. Às vezes 75%, 80% da vida de um software, do ciclo de vida de um software, é na manutenção. Então, quando a gente fala desenvolver com TDD é mais lento, a gente tem que olhar o mais lento através de dois prismas, né? O primeiro é, sim, na parte de desenvolvimento, enquanto você está criando o software, é mais lento. Lógico, você está escrevendo o dobro de código, às vezes você tem muito mais código de teste do que o código de produção. Porém, olhar só para essa parte de desenvolvimento é um olhar muito estreito. Você tem que olhar o software em todo o seu ciclo de vida. Mas antes, vamos tentar explicar o que é TDD. TDD é um acrônimo em inglês que significa Test Driven Development, que em português seria algo como desenvolvimento orientado a testes. E como funciona o desenvolvimento com TDD? Basicamente, você cria um teste usando alguma ferramenta específica. Para Java seria JUnit, para Swift seria o XCTest, pode ser o QuickSpec também. Para Ruby a gente usa muito RSpec. Então, basicamente, você cria um teste sem ter o código ainda, e aí você vai, a partir desse teste, criar um código para fazer esse teste passar. Depois você vai fazer outro teste, vai criar o código para fazer esse teste passar, e a partir desse momento você já vai começar a observar se existe algo que você possa refatorar tanto no código de teste quanto no código de produção, que é o código que você fez para fazer esse teste passar. Se tiver algo para refatorar, você vai refatorar e você vai continuar essa mesma sequência. Cria teste, cria código, refatora. Cria teste, cria código, refatora. A beleza disso está no fato de que você vai criar teste e código e você não vai precisar ficar pensando muito sobre como implementar o código. Você vai implementar um código que vai fazer o seu teste passar. Basicamente é isso. Não vai se preocupar com a beleza do código nesse momento. Então você vai fazer um teste, vai fazer o código, seja ele do jeito que for, o teste vai passar, você vai fazer outro teste, vai exercitar esse código, vai criar um pouco mais de código para fazer esse outro teste passar, e aí nesse momento você vai refatorar, melhorar, deixar o seu código melhor, mais legível, para que outro desenvolvedor possa entender, e você vai dando essa sequência. O processo de TDD, ele exige que você entenda melhor os requisitos antes de começar a mão na massa mesmo, né? Qual é o processo sem TDD? Você pega os requisitos de um analista e você começa a desenvolver. Então você vai criar código lá, botar esse software para rodar e testar ele manualmente, ou você vai até tentar fazer um teste depois que você fez o código. O que é até bom, mas você já perde uma certa confiança que você teria nesse teste, porque como você está fazendo o teste depois que o código está pronto, a tendência é que você faça o teste de uma forma que ele seja feito baseado no código que você já fez. Então, você vai estar olhando o código enquanto está fazendo o teste. Então, a tendência é que esse teste não seja tão confiável. Uma outra coisa interessante, quando você está trabalhando com TDD, refatorar o código é mais tranquilo para você, porque você tem uma confiança maior naquele teste, porque o código existe por causa de um teste, e na hora de refatorar o código, você vai ter toda aquela cobertura de teste ali para te dizer que você refatorou tranquilo e a sua refatoração não quebrou nada. Então, normalmente, quando a gente não desenvolve com testes, a gente tem um ciclo que é basicamente, eu estou dando uma pesca aqui,
a gente tem um ciclo que é basicamente o quê? A gente levanta os requisitos, a gente desenvolve, a gente faz alguns testes manuais, ou até poucos testes automatizados, e a gente faz o release. E aí vem aquela chuva de bugs. E aí a gente começa aquele processo de debug, 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 acha um bug, conserta. Debug, debug, debug. Esse bug que a gente consertou gerou outro bug. Debug, debug, debug. E assim a gente fica até o ponto em que a gente consegue, finalmente, depois de muito tempo, conseguir entregar de novo um release que tenha menos defeitos. Como é que funciona o processo com TDD? Então a gente tem o mesmo processo de levantamento de requisitos. A gente tem um processo anterior, normalmente a gente faz, que é o levantamento de casos de teste. Quais são os casos de teste? O que a gente tem que testar daquela feature que a gente está fazendo? E aí o próximo passo é implementa o teste, implementa o código. Implementa o teste, implementa o código, refatora. Refatora o teste, refatora o código. Implementa o teste, implementa o código, refatora tudo de novo. E aí a gente faz o release. Já de cara eu posso dizer a você, baseado na minha experiência, que erros simples, como por exemplo, falta de validação em algum parâmetro, esqueceu de passar um parâmetro para um método, linguagens que não compilam, pode acontecer isso. E esses erros simples não vão acontecer com o TDD, porque você já levantou casos de teste e você testou esses casos. Mas, lógico, mesmo com o TDD você não está livre de bugs. E aí você faz release. E aí um bug é reportado. Qual é o processo que você tem que seguir quando um bug é reportado? Você vai pegar e criar um teste reproduzindo aquele bug. Imediatamente você vai encontrar o problema no software porque você criou um teste que reproduz aquele bug. E aí você vai resolver esse problema no código e vai fazer um release. Então, o que o TDD também te promete é, você não vai ter mais aqueles debugs infinitos que duram dias e dias às vezes, né? Que duram horas e horas, às vezes dias. Esses debugs não vão acontecer mais. Uma outra coisa interessante com o TDD é que ele te dá uma cobertura que a gente chama de testes de regressão. Vamos supor que você está criando uma funcionalidade nova e essa funcionalidade ela mexe em algumas partes do sistema. Então, ao criar essa funcionalidade nova, você vai poder rodar os testes. Você vai primeiro criar testes para essa funcionalidade e aí você vai implementar essa funcionalidade baseada nesses testes. E depois que você tiver com tudo pronto, você mandar para o seu Continuous Integration para rodar todos os testes, porque eu não aconselho você a rodar todos os testes na sua máquina. Lógico que se você tiver 200 testes, 300 testes, pode ser que eles passem bem rápido, mas se você tiver 3.000, 4.000 testes, talvez não seja vantagem rodar todos eles na sua máquina, mas aí você roda todos eles num servidor de Continuous Integration. E o que acontece? Os outros testes para as outras funcionalidades, eles vão garantir que o que você fez nessa funcionalidade, que também tocava nessas outras funcionalidades, ele vai garantir que todas essas outras funcionalidades anteriores estavam funcionando. Então, tudo que você fez para trás, você tem a garantia de que vai continuar funcionando depois que você fizer essa nova funcionalidade. Se você tivesse que me perguntar por que implementar TDD, essa era a primeira coisa que eu ia te falar, porque garante a você confiança nos testes e te garante que lá na frente, quando você implementar uma funcionalidade mais nova, você não vai ter quebrado outras funcionalidades do seu sistema. Porque uma coisa que acontece muito é desenvolvedores criarem uma funcionalidade que quebra uma outra funcionalidade que às vezes não é tão correlacionada a essa nova feature que você estava fazendo. E sem testes não tem como você fazer, não tem como você ver. Não existe um teste manual que consiga pegar, às vezes, uma funcionalidade que não é correlacionada com o que você fez. Então, o teste automatizado ele te dá essa confiança, te dá essa garantia. Outra coisa, como eu falei, o ciclo de vida de um software é de 75% a 80% no período de manutenção. Então, se você estiver pensando, eu não vou trabalhar com TDD porque eu vou demorar mais para entregar uma feature, você está correto. Você, teoricamente, vai demorar mais para entregar uma feature. Apesar de que, a partir do momento em que você estiver mais acostumado a trabalhar com TDD, o tempo que você gasta para entregar uma feature nem é tão maior assim. Porque enquanto você está fazendo uma feature, se você não estiver trabalhando com TDD, por exemplo, enquanto você estiver desenvolvendo essa feature, você vai ter que testar ela manualmente. E vai ter que passar por aqueles processos de debug que às vezes demoram horas. Então,
Se você estiver trabalhando com TDD, pode ser que você até entregue mais rápido a funcionalidade. Mas vamos supor que você demore para entregar essa funcionalidade um pouco mais, vamos dizer 25% a mais, 30% a mais de tempo aí. Todo esse processo de desenvolvimento, se você atrasar 30% esse processo de desenvolvimento, porém, todo o resto do ciclo de vida do software, que é o período de manutenção, você conseguir resolver os bugs rapidamente, o seu cliente ele vai se manter feliz. A maioria dos softwares que são instalados em clientes passam por um processo de falta de confiança, onde inicialmente o cliente vê muitos bugs e esse processo de falta de confiança inicial pode fazer com que o cliente perca confiança na sua empresa. Então, nesse período, você tem que ser ágil, você tem que resolver os bugs e mandar fixes de uma forma rápida, e o TDD vai te ajudar muito nisso. Então, é muito mais importante você perder um pouco de tempo desenvolvendo a feature e ganhar muito tempo depois na hora da manutenção e na hora da criação de features novas. Ter a garantia de que você tem testes anteriores que vão garantir que você não está introduzindo um novo bug no sistema. É muito melhor você trabalhar dessa forma do que você trabalhar sem TDD, criando um teste aqui, outro acolá e testando manualmente o software, porque basicamente o que você vai estar fazendo aí é trabalhando com a sorte. E qual é o outro tipo de negócio que trabalha com a sorte? Jogos de azar. Jogos de azar trabalham com a sorte, né? Você tem que ter sorte para ganhar um jogo de azar. E o nome do jogo de azar já diz, é um jogo de azar. Você basicamente vai sempre perder. Então, esse é realmente um dos motivos pelos quais eu trabalho com TDD. Essa pergunta foi feita no Instagram e a exata pergunta foi: trabalhar com TDD aumenta muito o tempo de desenvolvimento? E eu tenho que responder: sim, aumenta. Mas você tem que olhar o ciclo de vida do software completo e não só ter essa visão estreita da entrega do desenvolvimento. Você tem que olhar o processo por completo. E se você olhar o ciclo de vida completo, o TDD diminui muito o tempo de desenvolvimento de um software. E quando eu digo desenvolvimento, é criar features e dar manutenção em features. Então é isso. Espero que eu tenha dado uma luz aí para quem acha que trabalhar com TDD é perda de tempo. E se você não me segue ainda, clica aqui no botão de seguir. Clica aqui no sininho também para poder saber quando eu vou lançar vídeos novos. Clica no botão de curtir aí para ajudar o canal. Se você também não segue o 2 Devs Podcast, meu podcast junto com o Rashid Calazans, vai ao ar todas as terças-feiras. Então, segue a gente no 2 Devs Podcast, no Spotify, no Deezer, no Cashbox, no Apple Podcast. Só procurar lá 2 Devs Podcast. Valeu e até a próxima.